As pessoas andavam revoltadas na Hungria. Em 1956, Nikita Khrushchev denunciou os crimes de Stalin e assim fez acabar décadas de certezas no comunismo internacional. Isso é uma história de rádio. História de rádio. Em 1956, quando Nikita Khrushchev denunciou os crimes de Stalin, suas revelações fizeram com que o descontentamento popular, já muito forte pela crise econômica e pela falta de liberdade, ficasse ainda mais exaltada. Foi assim que, no outono de 1956, teve distúrbios na Polônia, onde os manifestantes conseguiram que parte das suas demandas fossem atendidas. Mas onde a situação ficou realmente complicada foi na Hungria. No dia 23 de outubro, cerca de 200 mil pessoas se manifestaram contra o regime em Budapeste, comandadas por associações de escritores e estudantes. Entre suas demandas, a independência nacional, uma democracia verdadeira e a manutenção das conquistas sociais. Megőrzik emlékem, kiket szerettem, akik látták bimbózó éveim derűjét. Algumas centenas de pessoas entraram no ar na Rádio Budapeste para transmitir as suas exigências. Enquanto isso, a polícia acabou disparando do topo dos edifícios contra os manifestantes, deixando vários mortos. Foi então que a manifestação se tornou um símbolo popular, fazendo com que os do regime comunista fossem arrancados, destruídos ou queimados. Para tentar conter a situação, o governo húngaro convocou as tropas soviéticas presentes no país, na tentativa de reprimir a revolta, ao mesmo tempo que fez algumas concessões para tentar acalmar os ânimos da população. Irinag foi nomeado primeiro-ministro. Ele era um comunista que anos antes já tinha ocupado o cargo, mas acabou sendo retirado dele por tentar alavancar algumas reformas. Nag tentou manter o controle sobre a situação, mas ela ficava cada vez mais insustentável a cada dia que passava. Com a queda de autoridade do regime comunista, apareceram alguns conselhos de trabalhadores nas fábricas como autoridades autônomas, e alguns camponeses voltaram a ocupar suas terras. A polícia política foi dissolvida e presos políticos foram soltos, e também partidos políticos voltaram à ativa. Essa foi a explosão antissoviética mais forte desde 1945. Algumas rádios foram ocupadas e passaram a ser porta-vozes da revolução. A principal delas foi a Rádio Kosovo Livre. Em Moscou, a revolução era definida como, abre aspas, uma contra-revolução dos fascistas e capitalistas apoiados pelo imperialismo, fecha aspas. Por sua vez, a Rádio Europa Livre, a emissora financiada pelos Estados Unidos, animava os húngaros a lutar pela sua liberdade, sem importar o que, e dizia também que o Ocidente iria à sua ajuda. Muito se discutiu nos meses seguintes sobre o papel da Rádio Europa Livre na extensão e prolongamento das manifestações húngaras. A rádio chegou a transmitir comentários sobre como se fabricavam coquetéis Molotov na Segunda Guerra Mundial. No final de outubro, a situação chegou a uma tensa calma. Os soviéticos, inclusive, começaram a se retirar do país. Porém, Nag, então primeiro-ministro, tomou decisões que mudavam toda a geopolítica da zona. Anunciou a criação de um regime político pluralista e a saída da Hungria do Pacto de Varsóvia para se converter em um país neutro. Eram duas coisas que nem Moscou nem os comunistas húngaros do núcleo duro do partido poderiam admitir. O núcleo duro acabou criando um autoproclamado governo revolucionário dos trabalhadores e camponeses e solicitou a ajuda soviética em nome do socialismo e da paz para deter o caos e estabelecer a democracia popular na Hungria.
Assim, as tropas soviéticas apareceram no dia 4 de novembro de 1956. Foi assim que Nagy mandou o seu último recado à nação. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital. A Associação de Escritores Húngaros difundiu também algumas mensagens, não só em húngaro, mas em francês, alemão, inglês e russo, pedindo a ajuda que o Ocidente disse ter prometido. Help Hungary. Help the Hungarian writers, scientists, workers, peasants and intelligentsia. As tropas soviéticas atacaram e ocuparam as rádios que apoiavam Nagy. A última a cair foi a rádio Rákóczi Livre. This is Hungary calling. This is Hungary calling. No último comunicado da rádio se dizia, abre aspas, aqui Hungria chamando. A última emissora que permanece no ar chama as Nações Unidas. Essa madrugada, as tropas soviéticas fizeram um ataque generalizado contra a Hungria. Pedimos que nos envie ajuda imediata. Em nome de Deus e da liberdade, ajudem a Hungria. Fecha aspas. Ninguém respondeu. A resistência armada durou até 10 de novembro e se calcula que morreram 2.500 pessoas e mais de 200 mil ficaram feridas. János Kadar esteve à frente do regime pelos 32 anos seguintes. Nagy se refugiou na embaixada da Iugoslávia depois de ter o menor mandato de primeiro-ministro da história da Hungria, 18 dias. 2 anos depois, ele foi capturado na embaixada, julgado e executado. Você está ouvindo o CoutoCast.